Fala galera, aqui é o Adam, este é o Desventuras Cinéfilas and you have no strings on me. Vingadores, A Era de Ultron ou Avengers, Age of Ultron é dirigido e roteirizado pelo Joss Whedon e estrelado pelo Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Mark Ruffalo, Aaron Taylor Johnson, Elizabeth Olsen e James Spader. E eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo no elenco de Guerra Infinita se continuar aumentando neste ritmo. Quando finalmente os Vingadores conseguem concluir a sua missão final e recuperar o cetro do Loki das mãos da Hydra, a tentativa de criar um programa da paz de Tony Stark sai pela culatra e cria uma nova ameaça, Ultron. Temos aqui o retorno de Joss Whedon à direção e agora ele roteiriza o filme sozinho, e não tem mais ajuda do Zack Penn para co-roteirizar como foi em Os Vingadores. O Joss Whedon faz de A Era de Ultron a culminação de toda a fase 2 e, por sua vez, de todo o desenvolvimento sofrido pelos heróis durante esses filmes, não só como heróis, mas principalmente como pessoas. Dessa forma, as melhores partes de A Era de Ultron são justamente onde vemos os personagens interagindo entre si, não necessariamente nas cenas de batalha, mas, por exemplo, em uma cena onde o Tony Stark dá uma festa na mansão para comemorar ali a conclusão das missões, quando eles conseguem recuperar o cetro, e até então, aparentemente, os Vingadores chegaram ao fim. E falando do Stark, o filme é muito dele, o filme é sombra do Stark, na minha opinião, porque é onde o personagem se vê cada vez mais refém das suas ações passadas. Tanto que a gente vê o Stark aqui de uma forma muito obsessiva para conseguir essa paz mundial que ele tanto almeja, porque depois de tudo que ele passou em Homem de Ferro 3, no Vingadores 1 e nas outras aventuras que a gente acompanhou, o personagem já está muito calejado e ele precisa conseguir isso, principalmente depois da ótima introdução feita com a Feiticeira Escarlate, onde o Tony Stark vê ali que o perigo que vai acontecer é iminente, é muito pior e inimaginável, É justamente essa vontade tão obsessiva de conseguir a paz que cria esse vilão que nada mais é do que o lado negro do bilionário. E por sua vez, o Chris Evans entrega aqui um Steve Rogers também muito calejado. A gente já sente ali as primeiras faíscas entre os dois personagens, porque o Sentinela da Liberdade, com tudo que ele passou, principalmente em O Soldado Invernal, com o programa Insight, ele percebe que essa coisa de paz imediata assim, e universal não existe, e a busca por isso é basicamente abrir mão da liberdade. E por sua vez, abrir mão de tudo que ele prega. A gente tem inclusive um ótimo diálogo entre os dois personagens quando eles estão numa cena que eles estão debatendo justamente isso, que o Stark questiona. Então é isso, a gente vai e termina tudo e pronto, acabou. E o Steve Rogers questionando, que toda vez que alguém tenta evitar o perigo antes dele acontecer, pessoas morrem e nunca é um cenário bonito de se ver. Isso é um personagem que vem aí desde a Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, então ele sabe do que ele está falando, ele sabe justamente o que acontece, do perigo de alguém tentar se impor sobre as outras pessoas. Diferente dos dois personagens, aquele que completa a trindade da Marvel, que é o Thor, não tem essa mesma tensão, Infelizmente o personagem ele tá aqui mais porque ele participa dos Vingadores, ele é um personagem importante pra trama, assim, dos Vingadores, nos quadrinhos e tudo mais, mas a presença do Thor aqui, ela nunca se justifica exatamente, principalmente porque o personagem protagoniza uma das subtramas mais insossas e desnecessárias do filme inteiro, que é totalmente deslocada da trama principal e só serve mesmo para pavimentar a continuação com os outros filmes solo, como por exemplo, o próprio Thor Ragnarok e, é claro, Guerra Infinita. Tão deslocado quanto a subtrama do Thor é o pseudo-romance entre Natasha Romanoff e o Bruce Banner, que por sua vez não só não se justifica dentro do filme, como acaba jogando todo o desenvolvimento do Banner com o Hulk ali por água abaixo, ao utilizar a Natasha Romanoff justamente como uma válvula de controle pro personagem, e volta ao normal com ela cantando uma música de ninar, uma coisa muito estranha, que não conversa com os quadrinhos e não conversa com o desenvolvimento dos personagens até então. Inclusive, os dois personagens acabam perdendo muito com isso. Ela, que teve uma presença tão legal em Soldado Invernal, acaba que, cara, eu não consigo, a personagem acaba apagada, tem uns bons diálogos e os personagens são muito interessantes, e a ideia que era interessante, acho que no papel, não é bem executada no filme. Não sei se é por falta de tempo, o fato é que os dois não têm a química esperada. Agora, quem consegue conquistar bastante espaço e muito do coração dos fãs é o Gavião Arqueiro, interpretado pelo Jeremy Renner. O personagem que no primeiro filme não teve espaço desejado, Ficou ali como um dos asseclas do Loki,
retorna aqui e ele é uma parte-chave da trama, inclusive ele é o responsável por salvar os Vingadores. É muito interessante como eles conseguem encaixar o Gavião Arqueiro em toda a trama e dar essa importância para ele, incluindo algumas cenas de ação que são os melhores momentos, alguns dos melhores diálogos que vêm dele, né? Como, por exemplo, ele reconhecer tudo aquilo que está acontecendo ao redor deles como uma loucura e falando, meu, tem um robô gigante aqui, um monte de gente, tem um deus, um super soldado. Eu sou só o cara que atira flecha. E também ele tem uma parte muito interessante, porque ele ajuda bastante no desenvolvimento da Feiticeira Escarlate. Inclusive, isso vem a reverberar em Guerra Civil, então é uma coisa que eles não esqueceram e funciona muito bem. Mas nem só de heróis se faz Era de Ultron, e nós temos aí a introdução dos gêmeos Maximoff, Pietro e Wanda, que são aí também conhecidos como Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, que caminham em uma jornada de vingança contra Tony Stark. Novamente, o passado do Stark volta a assombrá-lo na forma dessas duas pessoas, desses dois personagens, que tem a sua origem intrinsecamente ligada ao lado do bilionário que lucrou com a guerra, né? Que é o Tony Stark antes do Homem de Ferro 1. E eles dois têm essa jornada de vingança, eles têm essa vontade de conseguir pegar o Stark, encarar. E eles representam um ótimo perigo para os Vingadores. Apesar do Mercúrio ser trabalhado de uma forma um pouco mais fraca, a gente não tem muito carisma. O personagem também não é tão legal nos quadrinhos, mas teve uma versão cinematográfica muito boa no universo dos mutantes da Fox, inclusive, que é bem melhor do que o apresentado aqui. Ele não se destaca muito, mas a Wanda, ela tá perfeitinha, ela tá sombria, ela tá assustadora e ela tá extremamente poderosa. Faz ali também alguns dos melhores momentos do filme envolvem a Wanda. E é uma personagem que tem muito a mostrar, é uma personagem muito rica. E eu acho que ali foi só uma pincelada de tudo que ela vai ser ainda. Aliás, destaque para os poderes da Wanda, né, de manipulação da mente e da realidade. Justamente dessa forma que ela representa muito do perigo. Ela consegue mostrar a cada um dos Vingadores aquilo que o mais aterroriza, né? E é justamente isso que meio que muda o caminho, o rumo da história diversas vezes. Tem a ver com a personagem da Feiticeira Escarlate e é uma coisa muito bem construída, muito bem colocada dentro do filme. Mais uma vez, o mérito do Joss Whedon. Agora vamos falar da ameaça principal, mas antes disso, eu gostaria de pedir para você deixar aquele like no vídeo e se você gosta desse tipo de conteúdo e está aqui pela primeira vez, aproveita para se inscrever no canal. Cara, o Ultron é uma ameaça, na minha opinião, muito, muito maneira. O jeito como ela é construída dentro do filme, desde a sua origem, né? Diferente do Loki, que já estava no primeiro filme e apareceu no Thor antes de aparecer nos Vingadores. O Ultron, ele é criado completamente aqui. E a sua primeira cena já é muito sombria, carregado de um terror, assim, muito legal. Ele vem um robô meio thriller, né? Ele vem fazendo... E aqui, diferente dos quadrinhos também, né, que nos quadrinhos ele foi criado pelo Hank Pym, que é um Homem-Formiga, no filme ele é criado pela junção das mentes do Stark e do Banner. E como são duas mentes muito perturbadas por seus atos passados, é claro que o Ultron não poderia ser uma flor que se cheire, né, ele é realmente um vilão que, imponente, ele consegue instigar a ameaça que ele é, sabe? Eu acho que isso falta muito na Marvel. A gente tem vilões interessantes que são subaproveitados ou que durante o decorrer do filme eles perdem esse peso, como é o Ronan em Guardiões da Galáxia, por exemplo. Mas o Ultron não, ele consegue manter do começo ao fim, ele consegue ser essa figura assustadora que está muito bem interpretado pelo James Spader, que só a voz dele já é assustadora. Eu não conheço muito o trabalho dele, conheço bem o trabalho só aqui como Ultron e também na série The Office. Ele é um ator muito bom, assim, consegue se mostrar muito bem. E ele de Ultron tá maravilhoso, ele encontra o tom certo. E é claro que o departamento de efeitos visuais faz o resto, deixando com que as expressões do Ultron sejam muito humanas, o que por sua vez é bem assustador. E eu acho legal justamente o fato do Ultron ele representar uma ameaça muito maior, né, e muito mais drástica do que o Loki foi no primeiro filme. O Ultron, ele é a pior coisa possível, ele é justamente a personalidade do Tony Stark sem nenhum freio humano nem social. Ele tem todo o lado negativo, ele é egocêntrico, ele é orgulhoso, ele tá sempre cheio de si, achando que está fazendo a coisa certa. Ele não pensa duas vezes antes de matar, ele faz o que precisa fazer, ele segue a programação dele. Ele já nasce atacando o Jarvis e depois ele ataca o Ulysses Klaue, interpretado pelo Andy Serkis, faz uma pequena ponta. E é um personagem que, como eu falei, que consegue imprimir essa ameaça e ele se comporta desta forma. Ele tem ódio do Tony Stark.
Quando alguém fala pra ele, não, você é do Stark, você é um robô do Stark, você tá falando igual ele fala. Eu já vi o Stark falar assim. Ele fica bravo, ele fica com ódio. Ele fala, não é isso, vocês são criaturas frágeis. Ele é aquele tipo, ele é muito Exterminador do Futuro, sabe? Ele é assustador, cara. Eu acho que isso é muito legal. E justamente eu acho até legal comparando com o que o Loki fala no primeiro filme, né? E fala pro Stark, como seus amigos vão me pegar se vão estar ocupados lutando contra você. E aqui a gente tem um pouco disso, que é eles lutando contra essa figura que é um Tony Stark, assim, lado negro, né? Um Tony Stark deturpado. E assim como o personagem se volta contra os seus criadores, né, e contra o ideal com o qual ele foi construído, nós temos aí o Visão, que é introduzido no filme como a evolução do Ultron, aquilo que o Ultron quer se tornar e a visão que ele tem. E justamente pela união das mentes, novamente, do Stark e do Banner, mas dessa vez com a ajuda do Thor, que já tem uma noção muito maior do perigo que está acontecendo ao redor deles, né, em escala universal, ajuda a criar o Visão utilizando a Joia da Mente. E o Visão, acho que é um personagem muito intrigante, ele tem uma pureza embutida nele, uma inocência muito legal. Acho lindo, toda a concepção do Visão, desde o seu nascimento até o momento que ele está lutando. E a interpretação também do ator, né, que faz a voz do Jarvis, que é o Paul Bettany, ele dá uma interpretação muito legal, ele tem um lado pacífico na voz, que funciona muito bem com o personagem, é maravilhoso. Eu acho legal também até o modo como ele se comporta, que ele nasce, ele já meio que ataca e depois ele para pra refletir, aí o Thor aparece, o Thor com aquela capa, ele olha pro Thor e cria uma capa pra ele, porque é aquilo, ele é quase basicamente uma criança, né, ele não tem ideia do mundo, ele vê aquilo, ele achou bonito e ele já replica nele mesmo. É um personagem muito intrigante e que ele é muito poderoso. Ele tem também, como a Feiticeira Escarlate, ele tem um espaço muito grande para ser desenvolvido nos filmes futuros do estúdio. E é um personagem que, até aqui, ele já tem um porquê dele estar aqui, né? Ele tem um papel interessante, relevante para a trama, inclusive no clímax, que é uma cena de ação megalomaníaca, mas muito bem filmada, e que, assim como o primeiro filme, vai fazer nerd chorar, porque é muito legal de ser assistida. Aliás, falando de cenas de ação, né, o que não falta nesse filme, o Joss Whedon, ele entrega ótimas cenas de ação, e eu gostaria de destacar 3. Além do clímax maravilhoso, que tem a união máxima de todos os heróis, nós temos aí também a cena inicial, que é linda, já envolve um plano sequência, que ó, meu sentido aranha já ativou aqui, porque é maravilhosa de lembrar. E aí também, né, a cena no meio do filme, que eu acho que é a batalha do meio do filme mais legal que a gente tem, que é o Homem de Ferro com a Hulkbuster contra o Hulk no máximo de descontrole. Cara, é maravilhoso essa cena. O modo como eles trouxeram esse conceito dos quadrinhos da Hulkbuster, de ser um satélite que fica repondo as peças no meio da batalha, que justamente o Tony e o Bruce criaram isso juntos, esse conceito juntos no filme, para realmente conseguir deter, e talvez uma armadura só não fosse possível para o Hulk, e é justamente o que a gente vê, o Hulk destrói partes da armadura diversas vezes, e ele vai repondo no meio da batalha, e tenta segurar o Hulk, e é um desafio muito grande. É uma cena de ação completinha, 2 páginas de quadrinho, aquela que você abre assim o quadrinho, uau, que legal de ver, sabe? É isso, o Era de Ultron ele traz isso muito bem, acho que funciona bem, mas ele sofre com algumas coisinhas também, né? Justamente, ele não é um filme ruim, mas ele sofre, por exemplo, com a expectativa criada. Afinal de contas, a gente viu o primeiro Vingadores e com certeza a gente amou o primeiro filme, é muito legal, tá? Muito dos quadrinhos, é coisa bem nerd mesmo, bem juvenil, bem adolescente, molecão, tem piada, tem ação. Mas o Era de Ultron ele sofre com essa expectativa, eu acredito, porque ele não fica à altura do primeiro. Ele tem pequenos problemas, e um desses problemas é justamente ser cheio de personagens e subtramas. E a gente lê notícias depois e soube que a Disney bateu o martelo, que o filme não poderia ser grande demais e etc. Teve uma contenção ali, uma mudança no final. Isso tudo a gente consegue sentir no filme, realmente foram decisões de última hora, que não era pra ser daquela forma. E também, é claro, subtramas, a subtrama que não agrega ao filme, é a preocupação da Marvel em estabelecer um universo maior, que é uma coisa que vocês já me viram criticando em Homem de Ferro 2, sabe? É um problema que eu senti em Homem de Ferro 2 e posteriormente em Thor 2 também um pouco, e que foi usado perfeitamente em Capitão América, o Soldado Invernal, né? E bom, aqui meio que filme sobra demais esse tipo de coisa. Poderia ser tirado facilmente e acrescentado alguma outra coisinha na cena final, acho que na batalha final ficaria mais legal. E alguns personagens sofrem um pouco mais que os outros, como por exemplo a Viúva Negra e o próprio Thor.
E outros conseguem ali ter um desenvolvimento muito bom, como o próprio Tony Stark e o Steve Rogers, que a gente já vê ali as faíscas da Guerra Civil sem precisar jogar muita coisa em tela, a gente já vê os personagens se estranhando mais de uma vez durante o filme. E apesar de Era de Ultron perder bastante tempo ali pavimentando o caminho para a próxima continuação, né, para os próximos filmes solo, ele tem um ótimo vilão, na minha opinião, um vilão muito legal, muito imponente, ameaçador, que é uma coisa que falta bastante. Ele equilibra bem o humor também, na minha opinião, e tem bastante cenas de humor, mas ele sabe equilibrar, sabe utilizar ali personagens e easter eggs no momento certo, muitas vezes, como por exemplo na festa do Stark, que eu já mencionei, e acaba pra mim tendo um resultado até positivo. Eu dou 3,5 estrelas pro filme. Mas e você? Está acompanhando aí essa estrada para Guerra Infinita? Como está o seu hype para Guerra Infinita e qual é a sua opinião sobre Era de Ultron? Deixa aqui embaixo nos comentários e não se esquece de acessar as redes sociais do Desventuras. E obrigado por assistirem, valeu, falou, até mais e obrigado pelos peixes.